Abra a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, versos de 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 12, versos de 1 a 8, e vamos pensar nessa noite sobre esse tema, os dias difíceis de 2020. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é a versão que eu uso para a minha devocional, para preparar os sermões, tá bom? Eclesiastes, capítulo 12, verso de 1 a 8. Diz a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, sempre será a palavra de Deus, e ela é, como diz a própria Bíblia, inspirada, própria para tudo que a gente precisa. Não precisamos de mais nada que não seja a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Então, Eclesiastes, capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando se tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Na versão mais antiga, né, talvez você tenha lá aí, da Almeida, diz lá, tudo é vaidade. Bom, falta muito pouco para este ano inesquecível acabar. Falta pouco para 2020 acabar. Nós já começamos a ver, até falei isso, até brinquei domingo passado lá na igreja, já começamos a ver a propaganda de Natal na TV. Você já viu lá? Já é Natal na Líder Magazine, já apareceu já propaganda de Natal. Os shoppings já estão enfeitados, as lojas já, né, quem passa ali no calçadão de Nova Iguaçu já vê as lojas enfeitadas e vendendo os enfeites, árvores, aquela coisa toda, o que faz a gente entender que 2020 está perto do final, 2020 está acabando e há muitos que querem esquecê-lo. Você quer esquecer 2020 por causa da pandemia? Por causa das dificuldades? Você já me ouviu dizer que não é para esquecermos o ano 2020. Não é para esquecermos esses dias difíceis de 2020. Pelo contrário, você e eu devemos lembrar sempre de 2020 com as lições que todos nós aprendemos desse tempo que, apesar de difícil, desses dias que, apesar de serem difíceis e que teimam em ser difíceis, passou muito rápido. É ou não é? Estamos no final de 2020. Como o tempo voa. Foram e ainda são tantas as dificuldades, tantas lutas, praticamente uma luta atrás da outra, que eu e que você, que nós fizemos esse ano. E aconteceu o quê? Fez um ano que geralmente já passa rápido, passar mais rápido ainda. Ou como muitos dizem, o ano voou. Talvez foi você quem ficou doente de Covid-19 ou outra enfermidade que precisou tratar.
Talvez alguém da sua família enfermo que você não pôde ajudar. Talvez a dificuldade que você tem enfrentado em 2020 e que fez esse ano passar muito rápido não tenha sido o Covid-19, mas talvez você tenha ficado sem emprego, sem salário, porque o local que você trabalhava teve que fechar por conta da pandemia. Sábado passado à noite eu fui no shopping desde fevereiro sem ir, desde janeiro sem ir no shopping. Fui no shopping de Nova Iguaçu, ali o da Pedreira, né? E foi doido para comer aquele sanduíche maravilhoso daquele lugar que tinha lá, o Nosso Lugar, o nome da loja era Nosso Lugar. Quando eu cheguei lá, a grande decepção, fechou, não suportou. Talvez você trabalhasse em um lugar que teve que fechar por conta da pandemia. Com certeza, meu querido, outra dificuldade que muitos passaram foi a administração do dinheiro durante esse tempo. Porque normalmente o dinheiro é curto, né? Os nossos caraminguais são muito curtinhos. E nessa pandemia ficou mais curto ainda, mas graças a Deus que ele nos abençoou. Ou talvez uma outra dificuldade que fez o ano passar rápido foi a saudade da sua família. Você não pôde ver, quando pôde ver, não pôde abraçar. Sem falar nos meses em que ficamos sem poder ter o nosso culto presencial, sem poder nos reunir lá na igreja. Culto online é uma novidade, é também uma bênção. Estamos aqui online, mas nada como estarmos juntos, louvando ao Senhor no templo, nada como cantarmos juntos com o nosso ministério de louvor, louvando ao Senhor no templo. Realmente, o ano voou. Agora, eu sei de outra maneira para fazer o tempo voar, além dos problemas. Uma outra maneira de fazer o tempo voar é você viver mais tempo, aproveitar o seu tempo. Vou explicar. Quando a gente é criança, o tempo parece que não passa, né? Um ano para uma criança de 10 anos, por exemplo, é uma eternidade. Mas um ano para um adulto cinquentão, assim como eu, um ano passa muito rápido, é um momento, o tempo voa. Não é? Pensa aqui comigo. Parece que foi ontem mesmo que o filhinho de vocês começou a ir para a escola. Lá foi ele com roupas novas, com mochila de livros, toda a alegria de uma criança. E hoje, as roupas novas do seu filho são da formatura. Ou parece que foi ontem mesmo que a sua filha brincava na areia da praia. Ou seu filho aprendia a andar de bicicleta. E agora, em vez de construir castelos de areia, eles falam em construir uma casa de verdade porque estão pensando em casar. Parece que foi ontem que você segurou a mãozinha do seu filho pela primeira vez e caminhou com ele. Você nem podia acreditar que era pai ou mãe. E agora você segura no colo o filho do seu filho. Não dá nem para acreditar que você é avô ou avó. O tempo voa, meu querido. Uma outra coisa bem interessante. Você olha para uma daquelas fotos antigas que você tem guardadas aí e pensa, a pessoa dessa foto sou eu, mas eu não sou mais a pessoa dessa foto. Não é assim? Uma coisa interessante, tem um site na internet para você ver, é um site de uma família na Argentina. Ela fotografa os rostos de cada um dos membros da família, sempre na mesma posição, sempre no mesmo lugar, sempre no dia 17 de junho. É uma tradição daquela família. Então, se você for lá no site, depois eu vou te dizer onde que é, a primeira foto que tem é o casal, esposa e esposa, logo após o casamento, em 1976. No ano seguinte, é o casal de novo, no próximo ano. Depois o casal já está com o primeiro filho, depois o segundo filho, e assim vai ano após ano eles sendo fotografados. E lá no começo do ano 2000, a foto do casal já está com cabelos brancos, grisalhos, os filhos crescidos, com barba. Depois, em 2008, passa para as esposas e filhos dos filhos. E assim vai até o ano 2018. 2018 eles pararam. Se você quiser visitar o site, interessante, o nome é La Flecha del Tiempo, ou em espanhol, né, A Flecha do Tempo, Diogo Goldberg. Você vai ver lá
que é muito interessante. Bom, não preciso dizer mais nada. Já falei muito, já ilustrei muito. O tempo passa. E o tempo passa voando. Tiago fala que nossa vida é como uma neblina, um vapor de fumaça que vem, que vai e depois se desvanece. Por o tempo passar muito rápido, vale a seguinte reflexão. Mesmo com essa pandemia, o que você deixou de fazer durante esse ano? E tem mais. A vida continua. Se Deus permitir e a vacina chegar dentro em breve, já estou ouvindo dizer que vai chegar agora em dezembro, em janeiro, então está bem pertinho. Logo, logo nós teremos o normal de volta. E a vida vai seguir. E aí, quando chegarmos perto do final do ano 2021, você terá que fazer as seguintes perguntas, que são desafiadoras. Quais foram os alvos que você estabeleceu e ainda não alcançou? O que você programou para fazer e ainda não fez? Será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa importante antes que o ano termine? Claro que dá. A resposta para todas essas perguntas é sim, dá. Porque a Bíblia ensina isso aqui em Eclesiastes capítulo 12. Vamos ver 3 ensinos de Eclesiastes capítulo 12, que apesar do tempo passar voando, nós podemos aproveitar o tempo e fazer render. Primeira coisa que Eclesiastes 12, 1 ensina é que antes que venham os dias difíceis, como eu posso fazer coisas importantes para a minha vida? Como eu posso fazer coisas importantes para a minha vida? Primeira resposta, antes que venham os dias difíceis. Olha comigo o verso 1 do capítulo 12. Antes que venham os dias difíceis, faz o quê? Lembra-te do teu Criador. Essa tem sido a expressão que mais você me ouviu dizer nos sermões, nas reflexões, nas lives que eu fiz esse ano. Os dias difíceis que estamos vivendo. Esses chamados dias difíceis, mesmo sem pandemia, eles sempre chegam. E na vida de todos. Independente da situação financeira, independente da fé, independente dos erros, dos acertos ou de qualquer coisa, os dias difíceis sempre chegam para todos. Uma das declarações mais conhecidas de Jesus é que está lá em João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições. No mundo nós vamos passar perrengue. No mundo nós vamos ter problemas. No mundo vamos sofrer. E não adianta ninguém querer fugir dessa realidade. Vai chegar agora dia 31 do 12. Nós vamos receber votos de feliz e próspero novo. E tem gente que canta, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas não adianta votos. Os dias difíceis não têm como ser evitados. Então, olha para mim agora e presta bem atenção na pergunta que eu vou fazer. O que você precisa fazer para vencer os dias difíceis que estamos vivendo hoje e que vão acontecer em 2021, em 2022 e por aí vai? Você deve o quê? Eclesiastes 12, 1 responde, lembrar do seu Criador. Você deve considerar que existe Deus. E um Deus que te trouxe à existência. E mais, um Deus que quer a sua vitória sobre os dias difíceis. Tem muita gente por aí que pensa em um Deus chateado, em um Deus aborrecido com elas o tempo todo. E acaba achando que Deus não está nada interessado nelas, que não quer saber de abençoá-las. Preste atenção, meu amado. Deus se aborrece sim com os nossos pecados. Deus se aborrece com os seus pecados. Mas Deus te ama muito. Por isso, antes que 2020 termine, antes que venham outros dias difíceis,
Firme um compromisso com Deus. Eclesiastes 12:1 fala em lembrar do Criador, justamente porque você pode estar esquecendo dele ou ter esquecido dele. E a pessoa que anda esquecida de Deus não fica de pé nos dias difíceis. Sabe por quê? Porque não terá a proteção de Deus, que além de guardar a gente, ajuda a vencermos. Deus, além de guardar, também ajuda a vencer. Olha o que está escrito no Salmo 27, verso 5. Salmo 27, 5 diz: em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Deus maravilhoso isso faz com a gente. Então, meu amado, então, minha amada, lembra de Deus. Ele te criou com o propósito de você ter alegria, de você ter prazer nas coisas dele. Você foi criado para glorificar a Deus, você foi criado para louvar a Deus, para louvar a Deus. Perceba, você foi criado, Deus te salvou, Deus te abençoou, Deus te escolheu, e você está aí agora. O seu propósito na vida é glorificar a Deus e fazer com que as outras pessoas olhem para você, vejam a sua vida e glorifiquem a Deus e desejam ser crente como você é. Você foi criado com o propósito de fazer as outras pessoas lembrarem do Criador. Você já decidiu firmar a sua vida em Deus? Pois antes que venham os dias difíceis, antes que o ano termine, está aí uma coisa importante a fazer. Lembre do teu Criador. Lembra do teu Criador, firme a sua vida em Deus. A segunda orientação que a gente tem aqui em Eclesiastes é essa: antes que escureça o esplendor da vida. Eclesiastes, a gente viu, né, lá na igreja, que é um livro da sabedoria oriental, sabedoria hebraica, e é um livro de poesia. Eu vou ler de novo os versos 2 a 7, que de uma maneira, né, o autor, a gente sabe, a gente não sabe com certeza quem é o autor do livro de Eclesiastes. As pessoas acreditam, os estudiosos acreditam que foi Salomão, por causa de alguns textos que levam a crer que é Salomão, mas não diz quem é o autor. Mas o autor do livro de Eclesiastes, possivelmente Salomão, escreveu esses versos de 2 a 7, uma coisa triste, o que acontece com a nossa vida quando a gente envelhece, de uma maneira muito poética. Perceba só. A partir do verso 2. Acompanha comigo aí. Eclesiastes 12, 2. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O verso 7 termina essa parte poética dizendo: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. De uma maneira poética, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está dizendo que a força de um jovem um dia passa. Os braços fortes, que são como os guardas da casa, né? Os guardas da casa são os braços fortes. Um dia perderão as forças. Os moedores, que são os dentes, que jovens são fortes, eles vão amolecendo, vão ficando fracos, assim que vamos ficando com mais idade. Este é o processo natural da vida. Ninguém pode evitar. Por mais que você gaste uma fortuna com cirurgia plástica, com tratamento disso, com tratamento daquilo, fazendo uma coisa e outra, não tem jeito.
Todos nós vamos envelhecendo, uns morrem antes, mas os que morrem depois vão envelhecer, não importa quanto dinheiro tenha. Mas você pode se preparar para ele. E não digo com uma injeção de botox, ou uma cirurgia plástica, ou um tratamento, nada disso. Você pode se preparar para a velhice. Antes, eu vou começar explicando com aquela famosa fábula da cigarra e da formiga. Você conhece? La Fontaine contou essa fábula. Mais ou menos assim, ó. Num belo dia de inverno, depois de uma grande chuva, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar as reservas de comida dela. De repente aparece a cigarra e pede para as formigas: por favor, formiguinhas, me deem um pouco da comida de vocês. Aí as formigas perguntaram: mas por que, dona cigarra? O que você fez durante o verão para não ter comida? E a cigarra respondeu: eu não tive tempo para nada. Passei o verão inteiro só tocando viola e cantando. E o que foi que as formiguinhas disseram? Bom, se você passou todo o verão cantando, que tal passar todo o inverno dançando? Toda fábula tem a sua moral. E a moral dessa fábula, a moral da história é o seguinte: os que não se preparam para o futuro passam por muitos dias difíceis. Por isso, Salomão aconselha em Provérbios capítulo 6, verso 6, que todos nós possamos aprender com a formiga. Eu acho que La Fontaine se inspirou em Salomão, hein? Em Provérbios 6, 6, para ver essa frase. Ele diz lá: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Na versão mais antiga diz lá: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha, formiga, elas se preparam para o inverno. Então, meu amado, minha amada, enquanto você tem força, e aí você tem força com saúde, podemos entender com saúde, porque você pode estar como eu, com 50 anos, ou 60, ou 70, mas se você tem força, você trabalha, enquanto você está aí, você deve se preparar para o seu futuro. E você jovem, você moça, estude, trabalha, persiga o seu sonho, conquiste o que deseja o seu coração, mas novamente vem a palavra de Deus e diz: lembre do seu Criador. É Deus quem adestra suas mãos para a vitória. Se você não tiver tempo para Deus, você vai falhar. Vou repetir: estude, trabalhe, invista na sua vida, no seu futuro, mas tenha tempo para Deus. Senão tudo que você vai fazer vai falhar. Vou lhe contar mais uma história. Certo indivíduo tentava cortar uma árvore. Aquela árvore era muito grossa. Ele suava demais. E o seu trabalho parecia que não estava dando certo. Ele batia com o machado e a árvore não cortava. Um amigo dele viu então que o machado dele estava cego e perguntou para o seu amigo lenhador: por que você não vai amolar o machado? Sabe o que o lenhador respondeu, já irritado? Não tenho tempo. Entendeu? Essa história faz lembrar daqueles que dizem não ter tempo para Deus, daqueles que insistem em viver longe de Deus e querem uma bênção. Isso é uma tolice, não vão conseguir. Aquele lenhador nunca vai conseguir cortar a árvore porque o machado está cego. Meus queridos, busquem a Deus. Deus é prioridade 0 da nossa vida. Prioridade 1 da nossa vida é a nossa família. Prioridade 0 é Deus. Antes que se escureça o esplendor da vida, antes que o ano termine, está aí uma coisa importante a fazer: entregue a sua vida para Deus enquanto você tem tempo. Isaías diz lá: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E terminando, a última orientação que Eclesiastes capítulo 12, versos de 1 a 8 nos ensina, está no verso 7. Antes que o pó volte à terra. Essa é uma maneira, poética também de dizer que a gente morre. O verso 7 fala sobre isso. Nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio. Pó da terra, perceba que interessante. A Bíblia ensina que é o material que Deus usou para a formação do homem. A gente lê isso lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Do pó da terra o Senhor formou o homem. E olha só, a ciência até já provou que todos os elementos presentes no corpo humano são encontrados
mesmo na Terra. O hidrogênio, o carbono, o ferro e outras coisas mais que existem na Terra são encontrados no nosso corpo. Então, não estranhe essa verdade, essa realidade. Um dia, meu corpo, um dia o seu corpo voltará ao pó da terra. E aí vem aquela pergunta já: onde você passará a eternidade? Mas por incrível que pareça, tem gente que vive como se isso nunca fosse acontecer e vive com soberba, vive com altivez, vive com orgulho, vive com aquela atitude de superioridade, parecendo imortal. Quanto engano! Tem gente, como diz o ditado, tem gente que vive como se não fosse morrer nunca e morre como se não tivesse jamais vivido. Vou repetir porque eu gaguejei, né? Ficou chato. Tem gente que vive como se não fosse morrer nunca e morre como se não tivesse jamais vivido. Será que você está nesse grupo? A palavra de Deus também ensina uma outra verdade. O pó volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Isto já é uma verdade espiritual que a ciência não tem como comprovar, mas nem por isso deixa de ser verdade. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que só se pode decidir pela salvação da alma antes que o pó volte à terra. Quer dizer, enquanto uma pessoa tem vida, tem o fôlego, tem esse espírito que Deus soprou nas narinas de cada um. Enquanto isso, é que cada pessoa precisa entregar sua vida a Deus em Jesus. Você que está me ouvindo agora ou que me ouviu depois, a mensagem vai ficar gravada aí na internet. Você já fez isso? Eu li de uma vez um certo homem que sempre usava guarda-chuva quando chovia. Escovava os dentes logo após as refeições. Ele fazia exames médicos regularmente. Ele se alimentava com vegetais frescos, com produtos integrais. Ele dormia pelo menos 8 horas por dia. Ele fazia exercícios físicos todos os dias. Ele nunca fumou, nunca bebeu, jamais perdeu a paciência. Ele tinha tudo para viver até os 100 anos de idade. Mas o funeral dele foi ontem, dizia o texto. Meu amado, não havia nada de errado com o que ele fez durante a vida. Ele se preparou bem para a velhice, se preparou bem para viver 100 anos, mas não se preparou para a eternidade. Ele cometeu um grave erro que muita gente comete, quem sabe não é o seu erro, se esquecer de Deus. Será que você tem se esquecido de Deus na sua vida? Você possui uma vida preciosa. A sua vida é preciosa, não importa a dificuldade, não importa os dias difíceis, não importa a pandemia. Antes que o pó volte à terra, está aí a coisa mais importante que você tem que fazer hoje. Entregue a sua vida para Deus, em Cristo Jesus, endireite a sua vida, transforme a sua vida, mude a sua vida, salve a sua vida. E concluindo, antes que 2020 termine, você pode, sim, hoje, agora, começar uma nova vida. Você pode por uma decisão, mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida. Você pode receber proteção, livramento para esses dias maus que nós estamos vivendo e para todos os dias maus que você possa ainda viver. E o melhor de tudo, ter de Deus a salvação, o perdão dos seus pecados e a vida eterna com Deus. Prepare-se para a vida eterna com Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos que você dirá, não tenho satisfação neles. Você quer orar comigo? Ore comigo agora. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, abençoa, Deus, esse momento. Abençoa, Pai, para que possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. E assim, ó Senhor, a Tua graça nos alcançar, o Teu amor nos alcançar. Abençoa quem está aqui ouvindo essa palavra, ó Deus, e já tem Jesus como Salvador. Dê-lhes força e que possam sempre se lembrar de Cristo.
E aqueles que ainda não têm Jesus, que nessa noite possam alcançar, ser salvo por Jesus. Nos dá uma noite feliz, uma noite de paz, um dia amanhã abençoado por Ti. Oração que eu faço no nome de Jesus. Amém.